só para mim ter uma noção, né, para conhecer um pouquinho mais de vocês também, é, enfim, o Pedro, né? O Pedro e a Maria são novos, né? Estão chegando, mas vocês eram de alguma outra igreja? Não. Só Eh, para entender um pouco melhor. atualmente não estava a frequentar nenhuma igreja. Há uns anos eu já pertencia a uma igreja, estive Aham. durante uns anos na Assembleia de Deus, mas entretanto Sim, afastei-me e agora é sim, um regresso, digamos. Eu sim. não. E você, querida? Eu não, eu nunca pertenci a nenhuma igreja. Sim. Então é novidade, né? Só para me perceber, porque daí também a gente consegue dar uma atenção melhor, né? Então, a irmã aqui que está com esse vestido verde, estampado, branco estampado de verde. Qual o seu nome, querida? Não estou te ouvindo. Tem que abrir o. Está Tem a que ouvir abrir. agora? Isso, agora sim. Ok. Eu sou Elisa. Lisa. Elisa. Ah, Elisa. Ok, Isso. prazer. Prazer. Seja bem-vinda, Elisa. Obrigada. E mais quem está aqui? A Gisele também está com o microfone, tá desligado, a Cristal, a Sábado também, a Gisele. Aqui tem o irmão aqui do Lenovo também. Isso, esse irmão já é conhecido. Olá, Tá tudo bem, querido? viva, boa tarde, tudo bem? Boa noite. Tá tudo bem, graças a Deus. Ok. Então vamos lá. Vamos iniciar. Ah, chegou, a irmã chegou, conseguiu chegar. Tudo bem, querida? Tudo bom? Então vamos lá. Vamos dar início. Eu quero só apenas rapidamente a gente fazer uma oração, né? Entregarmos esse momento ao Senhor, pedir que o Espírito Santo venha iluminar nossas mentes, né? Porque nós precisamos da ajuda dele para entender também a palavra de Deus, tá bom? Então eu quero que você feche o seu olho, feche os seus olhos e a gente vai orar. Vamos colocar a nossa vida agora na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, queremos te louvar, ó Pai, por esse dia, por esse tempo. Eu quero pedir, ó Pai, por cada pessoa que está aqui hoje, Senhor Deus, através do Zoom, participando da classe de boas novas, de boas-vindas, para que o Senhor, ó Pai, possa estar trazendo, Espírito Santo, a clareza, a instrução, o conhecimento, o discernimento, que nós possamos, ó Pai, ter um bom proveito, ó Pai, dessa palavra que estaremos compartilhando nesta noite, e que nós, ó Pai, possamos, ó Pai, ser cheios de Ti, cheios da Tua presença, Senhor, porque queremos aprender, porque queremos crescer, e desejamos, ó Pai, ser instrumentos do Senhor, ó Pai. Queremos, ó Pai, aperfeiçoar e aprofundar, ó Pai, a nossa caminhada com o Senhor. E pedimos, ó Pai, a tua ajuda, Pai, o teu auxílio, não apenas, ó Pai, nesse momento agora, onde vamos estar estudando esse manual, mas também, ó Pai, no decorrer de todo esse processo, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, nos aperfeiçoar e venha nos ajudar. Nós entregamos tudo, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, e já te agradecemos, convictos, ó Pai, da tua presença, Pai, junto de nós, nesse momento, ó Pai. Obrigada, Jesus. Amém. Amém? Amém. Então vamos lá. Quem está aí com a apostila, ó, quem está com o manual, você vai abrir a primeira parte, tá? Lá onde está Fundamentos 101. Amém? Todos aí estão, acharam aí no celular, no coisa? Descobrir a membresia, tá bom? Então eu vou falar depois, eu vou dar um tempinho para tirar para quem quiser perguntar, tá bom? Mas como a gente também não tem tanto tempo, eu não quero também ficar muito tempo com vocês, né? Para não ficar tarde. Então vamos lá. O significado de ser membro da igreja, né? Nós vamos falar agora. O que que significa isso? Por que que nós, como Igreja de Cristo, né, nós precisamos estar trazendo esse manual, trazendo esse estudo, né, esse módulo do significado de ser um membro da igreja.
Então, a primeira aqui, ó, estamos alegres porque vocês escolheram aprender mais a respeito da nossa igreja, da Equimave. Esta classe é uma introdução básica sobre a família de Deus. Quando uma pessoa aceita Jesus, passa a fazer parte da família de Deus. E pelo batismo, torna-se membro da igreja. Pelo fato de termos membros que vieram das demais diferentes origens religiosas, esta classe tem o propósito de esclarecer o que é a nossa igreja e o que significa ser membro dessa comunidade local. Então, esse momento agora é um momento muito importante, porque eu também vim de uma outra denominação, né? Eu vim do Brasil, né? Já há mais de 20 anos atrás, já fui de uma outra, de uma outra denominação, era evangélica também, mas de outra denominação. Morei também em alguns outros países, né? Também era de outra igreja, em outros países, e agora estou em Portugal, na Equimave. Então, nós precisamos entender, né, como que funciona a Equimave, né, como que a igreja funciona em si, né? Qual o propósito da igreja? Porque o propósito dos cristãos é servir ao Senhor, mas cada igreja ela é focada em algo específico. Tem igreja que é mais voltada para o evangelismo, bem mais forte a questão do evangelismo. Pronto, tem, né? Eu, como vim de uma igreja brasileira, então é bem diferente. Então, essa classe ela é de suma importância para que a gente possa conhecer, porque não conseguiríamos andar, caminhar em comunhão com a Equimave sem conhecer como a Equimave é organizada, como a Equimave caminha, não é? Então, esse momento que vocês estão passando aqui, agora nesse estudo, é muito importante. Por isso, eu quero pedir realmente que vocês participem de todas as aulas. Hoje sou eu, mas nas demais semanas serão outras pessoas que estarão aqui com vocês, tá bom? Então, a base bíblica que nós vamos estar lendo aqui se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, para nós nos tornarmos família de Deus, muita gente fala assim, todo mundo é filho de Deus, né? E isso não é verdade, né? Isso é uma mentira, porque a palavra do Senhor, mais à frente, nós vamos estar vendo o que que a Bíblia nos fala. Então, nós, como cristãos, nós baseamos a nossa vida através do quê? Da palavra de Deus, né? Nós servimos a Deus, andamos na direção de Deus. Então, para isso, precisamos do quê? Estudar a Bíblia e conhecer quais são os caminhos, né? E a forma como o próprio Deus quer que nós venhamos caminhar, certo? Então, aqui, ó, as verdades centrais que estão neste versículo, né? A igreja é uma família, isso é uma verdade, né? Nós somos uma família. E temos, né, gente, olha, temos os mesmos defeitos de qualquer família, né? A nossa família biológica não é uma família perfeita, né? É uma família que tem dificuldades, né? Muitas vezes tem desavenças, né? Tem problemas de comunicação. Então, dentro da igreja também, muitas vezes nós vamos encontrar isso, tá? Dificuldade de comunicar, né? Então, é uma família, precisamos entender isso, tá bom? É, outra verdade, né? Deus espera que eu seja o quê? Membro da família cristã. Esse é o propósito de Deus. Ele nos criou todo ser humano para fazer parte de uma família cristã, tá? Porque muitas vezes nós, né, biologicamente, não temos aí o pai perto de nós, a mãe, um irmão, não temos uma família composta, né, perto de nós. Então, a família cristã, ela vai fazer total diferença na nossa caminhada, na nossa vida, né? Onde nós vamos ter o suporte dos irmãos. Sempre a gente vai encontrar ali pessoas que vão ser mais chegados que irmãos, né? Como diz a Bíblia. Às vezes, no ambiente cristão, você faz amizades profundas, né? Amizades maravilhosas, que muitas vezes se tornam até mais próximas de você do que mesmo, às vezes, até um irmão biológico seu. Uma pessoa sem família é órfã de pai, tá? Então, uma pessoa sem a família cristã, ela é órfã de pai. Então, mais à frente, nós vamos estar vendo que a importância que tem de nós nos ligarmos a uma igreja, tá bom? Então, o alvo dessa classe que nós estamos iniciando hoje é compromisso com Jesus Cristo e com a família na fé, tá?
Então, o nosso objetivo aqui é mostrar para cada um de vocês, para cada um de nós entendermos o nosso compromisso que nós temos que fazer, né? Ter esse compromisso com a igreja, né? Primeiramente com Jesus Cristo e depois com a família da fé, tá? No caso, a igreja. Então, passamos agora para a sessão 1, né? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa salvação. Então, aqui em Gálatas 3, 26 e 28, a palavra do Senhor fala assim: olha, pois pela fé que vos une a Jesus Cristo, são todos filhos de Deus. Com efeito, todos os que foram batizados em Cristo, revestiram-se das qualidades de Cristo. Não há diferença entre judeus e não judeus, nem entre escravos e livres, entre homem ou mulher. Agora constituem todos em união com Cristo Jesus. Então, aqui esse texto está dizendo o quê? Que para nós sermos filhos de Deus, primeiramente nós precisamos o quê? Receber Jesus. Precisamos entregar a nossa vida para Jesus, né? Jesus é a ponte, é o elo que nos liga a Deus, né? Eu gosto sempre de fazer um exercício, né? Uma demonstração, tá? Então aqui eu vou demonstrar aqui algo, né? Fazer, vocês não são criança não, mas eu vou fazer aqui uma professorinha do pré, tá? Para vocês, tá bom? Então, aqui, imagina, ó, que essa aqui sou eu, tá? Essa aqui sou eu, né? Aqui é Deus, tá? Então, sou eu e Deus, e esse aqui é Jesus, né? Então, quando o pecado veio, eu me desliguei de Deus. O pecado, a palavra de Deus fala que houve um abismo, né, entre o humano e entre Deus, né? Então, foi desligado. Então, o que que Jesus fez? Jesus veio e morreu e fez a ligação, tá? Então, Jesus, ele é o elo entre eu e Deus, tá? Então, a palavra de Deus fala que Jesus disse, né, que ninguém vai ao Pai a não ser por quem? Por ele, ok? Então, eu estou falando assim porque eu acredito que aqui tem pessoas que estão chegando agora, né? Como a Maria. Então, é importante você entender isso, tá? Por que que, às vezes, o cristão ele fala tanto isso? Que você precisa receber Jesus. Você, é uma decisão muito importante, que é a salvação, através de Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele é o elo, tá? Ele é a ligação minha com Deus, tá? Então, Jesus, ele é aquela ponte que vai nos ligar, tá? A Deus. Eu acho que dessa forma fica uma forma legal da gente entender, né? Então, o que que significa ser cristão? Que está aí para você preencher. O que significa ser cristão? A maioria das pessoas vive por toda a existência sem ter respostas para perguntas de suma importância, né? Muitas vezes as pessoas passam pela vida e não param para responder algumas questões da vida. Vive sem propósito, vive sem entender por que que estão na Terra, vive achando que a vida aqui pronto, é viver cada dia e basta, não é? Então, a pergunta mais importante é essa, né? Qual o sentido da minha vida? Né? Quantos aqui já se perguntaram isso, né? Qual o sentido da minha vida, né? Eu já fiz essa pergunta para mim, né? Alguns anos atrás eu já me perguntei, né? Por que que eu existo, né? Por que que eu estou aqui na Terra? Qual o motivo, né, de eu estar aqui? Então essas são perguntas importantes, viu? Não desmereça essa pergunta, tá bem? Então é muito importante, às vezes nós mesmos fazemos essa pergunta para nós, tá? E tentar responder essa pergunta, para a gente tentar perceber se a gente realmente está entendendo, né, o propósito, né, da nossa vida nessa terra. Então, todos nós queremos ser felizes, e de várias maneiras, muitas vezes adquirindo bens, adquirindo, né, possessões, outros buscando prazeres, outros buscando prestígio e poder, tá? Então, isso aqui é pertinente. Isso aqui é todo ser humano, eu acredito que vive isso aqui, né? Ou a gente está o tempo todo buscando viver feliz demais, ter prazer demais, coisas que nos satisfaça, ou às vezes buscando uma certa posição, porque aquilo vai nos satisfazer, aquilo vai nos preencher, ou talvez nos matando de trabalhar porque nós achamos que se nós conquistarmos muita coisa, então vai haver um sentido na nossa vida, né? Eu quero que você levante sua mãozinha aí para me dizer. Eu quero interagir com vocês, tá, gente? Eu não quero ficar só falando, não, tá bom? Quantos de vocês já tiveram algum tipo desse pensamento aqui, né?
viveu dessa forma, ou buscando só trabalhar para ter prazer na vida, para conseguir alguma coisa, achando que precisava disso para buscar satisfação, né, ou objetivo na vida, ou buscando algum tipo de influência para poder se sentir bem aceito, talvez na sociedade. Eu já tive, mas alguém é corajoso para levantar o dedo? Eu já fui assim, né? A gente passa por isso. Muitas vezes a gente, por não conhecer o verdadeiro propósito da nossa vida e não sentindo, né, como aceita por Jesus, muitas vezes a gente busca posições ou situações para que a gente se sinta amado ou se sinta pertencente também, não é? Então, isso é muito bom, às vezes, porque aí quando a ficha cai, a gente começa a perceber, né, que nós precisamos de muito mais do que isso, muito mais do que bens, muito mais do que buscar prazer, muito mais do que poder. Nós precisamos de Cristo, né? Porque é só Ele que nos satisfaz. Mas a verdadeira felicidade, ela vem por entender o nosso propósito, tá? Então, isso, gente, é de suma importância. Nós entendermos o porquê, né? Qual a razão da minha existência? Qual a razão da minha vida? Então, a resposta aí é entender o meu propósito de vida, tá? Então, isso é de suma importância, né? Você não vai conseguir chegar a lugar algum se você não entender o propósito da sua vida, tá? E é muito interessante que esse propósito também não é um propósito que vai cair como um paraquedas na sua cabeça, né? Você não vai dormir e de repente, pum, vai cair em cima de você, né? Olha, eu descobri esse. Não, não é. O propósito, pelo menos comigo, né? Talvez não sei, né? Pode ser que aconteça com alguém. Comigo não, nunca aconteceu, não foi dessa forma. Com muitas pessoas que eu já conversei, né? Também foi de forma gradativa, né? Foi algo que foi acontecendo na nossa caminhada com Deus, viu, Maria? Muitas vezes a gente vai andando, a gente vai caminhando, e muitas vezes você não começa a não entender nada. Você fala, gente, eu não estou entendendo nem nada do que está acontecendo, né? Mas nesse processo de caminhada, você começa a descobrir, você começa a perceber porque você começa a ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus, você começa a orar, você começa a falar com Deus, abrir o seu coração, né? Deus começa a revelar para você os seus dons, os seus talentos, você começa a perceber, nossa, eu nunca pensei que eu poderia fazer isso, ou agir assim, ou fazer tal coisa, ou, né, ser usada dessa forma na igreja, ou no trabalho, ou em algum lugar, né? E ali Deus começa a moldar você e a direcionar você, né? Naquele propósito que Ele já tem para você, tá? Você já nasceu com algo que Deus deu para você. Já existe algo dentro do seu ser que foi colocado por Deus, né? E de acordo com o que você vai caminhando, você vai entendendo e você vai percebendo esse propósito, né? Então é muito legal, tá? É muito bom. Se a gente tivesse mais tempo, eu iria até aprofundar mais isso, mas hoje realmente não dá tanto tempo, tá bom? Então, aqui é a primeira parte aqui. Por que eu estou aqui, né? Talvez é uma pergunta que você também está fazendo. Por que eu estou aqui, tá? Deus me fez para amar. Deus me fez para amar, tá? A resposta. Então, lá em Jeremias 31:3 Deus, né, o Senhor fala assim, ó, sempre te amei, por isso continuo a mostrar-te o meu amor, né? Então, o Senhor, ele sempre nos amou. E Deus também nos criou para amar. Deus nos fez para amar, tá? Então, Efésios 1, do 4 ao 5, diz assim: Pois antes do mundo existir, ele escolheu-nos para, juntamente com Cristo, sermos santos e irrepreensíveis e vivemos diante dele em amor, né? Ele destinou-nos para sermos seus filhos por meio de Cristo, conforme era o seu desejo e vontade. Então, Deus, antes mesmo de eu nascer, né? Já existia no coração de Deus isso, né? A formação da minha vida, do meu ser, para viver, né, em santidade, para ser irrepreensível, andar diante dele em amor, né? Então, nós só podemos também, aqui é algo muito interessante, nós só podemos também amar, né, a Deus
né? Nós só podemos amar a Deus e amar as pessoas, amar a igreja de Deus, porque a igreja de Deus é algo maravilhoso, né? Como eu disse no início, tem defeitos, né? Não espere que você está chegando num ambiente que é puro, que é santo, que é perfeito. Não é. A igreja não é perfeita, né? Aliás, a igreja é santa, mas nós estamos ali, nós acabamos por ser humanos e falhamos, né? Mas Deus ele nos criou, né, para andarmos em amor, amar as pessoas com seus defeitos, né, com as suas dificuldades, amar a igreja, amar o pecador, amar o perdido, aquele que não quer saber de Deus, aquele que não se interessa por Deus, né? Mas nós precisamos amá-los também, respeitá-los também, não é? Fomos criados para desfrutar. Isso aqui é muito legal. Fomos criados para desfrutar um relacionamento pessoal com Deus e para cuidar de todo o resto da criação de Deus. Isso faz com que sejamos especiais. Então, Deus ele nos fez para desfrutar da sua presença, de um relacionamento com ele. Viu, Maria? Deus não é um ser que está distante de nós, mas Deus é presente. Porque eu falo porque eu vivi isso, né? Eu não tinha pai, né? Meu pai faleceu, eu era muito pequena. Então, eu cresci sem pai. Não tive uma base masculina perto de mim, né? Não tive uma estrutura, uma pessoa que fosse aquela figura masculina do meu lado. Então, eu não tive, eu tive muita dificuldade em receber o amor de Deus, em entender que Deus me amava, como Ele me aceitava como filha. Eu tive muitas barreiras para entender isso. Eu fui entender isso, eu já era adulta, já tinha 20 e tal anos, já quase 20, 27 anos, mais ou menos, por ali, quase 30 anos, quando eu fui começar a compreender, né? A vivenciar e desfrutar desse relacionamento com Deus, né? Então, como que nós podemos fazer isso? É nos entregando a Deus, né? Nós vamos ao culto, estamos ali ouvindo a palavra, o momento de louvor, que é maravilhoso, a comunhão com os nossos irmãos. Nós podemos também desfrutar desse amor de Deus através disso, através de um cuidado de uma pessoa, de um abraço, né? De uma pessoa, né? Do carinho de uma pessoa, né? Nos entregarmos a Deus e também cuidar do resto da criação, né? Sermos responsáveis, tá bom? Sermos responsáveis. Nós, como cristãos, nós precisamos ser responsáveis, né? Por toda a criação de Deus. Então, isso também faz de nós a diferença, né? Nós vamos marcar a humanidade através da diferença que nós fazemos quando nós agimos dessa forma. Então, nós vamos passar, eu vou deixar que vocês leiam depois, né, esses demais versículos aqui, tá? Nós vamos passar para outra página, para não tomar muito tempo. Eu só vou ler esse texto aqui, o último versículo, a pontuação aqui, ó. Quando nós conhecemos a Deus e vivemos em harmonia com seus propósitos para as nossas vidas, isso produz tremendos benefícios, tá? Então, olha, quando nós conhecemos a Deus e vivemos em harmonia com o propósito de Deus, tá? Então, por isso é importante, tá bom? Vivemos em harmonia com os propósitos de Deus para a nossa vida. Isso vai trazer o que para as nossas vidas? Benefícios, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios, tá bom? Então, esses benefícios são de extrema importância para nós, tá? Quando nós entendemos eles e aplicamos eles na nossa vida. Não basta apenas entender, tem que aplicar, tá? Viver, tá bom? Então, a primeira coisa é o quê? Eu quero que alguém abra o microfone e fala para mim o primeiro benefício que nós vamos viver quando nós vivemos em harmonia com o propósito de Deus. É o primeiro que está aqui em cima, ó. Esse aqui, ó. Quem vai abrir o microfone vai falar para mim? Primeiro. Fala, Elisa. Consciência limpa. Consciência limpa. Muito bem. Então, o que que é uma consciência limpa? Aqui em Romanos capítulo 1, a palavra do Senhor nos fala assim, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É consciência limpa, tá? Aquilo, quando eu me entrego a minha vida para Cristo, aquilo que eu fiz no passado, se eu já apresentei para Deus, se eu já pedi perdão, se eu já confessei com a minha boca, Senhor, eu pequei, eu errei, eu me arrependo, Senhor, eu quero mudança de vida para mim. Eu posso viver livre,
tá? Eu não posso aceitar mais condenação, né? Acusação na minha mente. Eu tenho que ter uma mente o quê? Limpa e livre, tá? Essa é uma das coisas. Já não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, tá? Eu vivi também uma vida afastada de Cristo. Eu conheci Jesus, eu nasci num berço, né? Uma igreja, eu nasci desde bebezinho, minha família é cristã. Mas eu vivi um tempo longe de Cristo, no mundo, vivendo sem Jesus, né? Devido a coisas. Quando eu vim para Cristo, eu vim com a minha mente, né, perturbada. E eu tive que viver, eu sempre estar falando com o Senhor. Senhor, eu recebo o seu perdão na minha vida. Eu tive falhas, né? Eu cometi erros, mas eu quero viver para ti. Né? Já não há condenação mais para mim, porque hoje eu sou de Cristo, hoje eu sou do Senhor, né? E sou muito feliz vivendo para Jesus hoje, né? Então, isso é muito importante, tá bom? Você sempre ter essa confiança e essa convicção de que você, a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, você confessa as suas falhas, você pede a ajuda do Senhor, você pode viver livre na sua mente. Você é livre, tá? Você é uma nova criatura, tá bom? A segunda aqui, então, é vida e paz, que está lá em Romanos 8:6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz, tá? Então, a inclinação do nosso corpo, da nossa vontade, é morte, gente, né? A nossa carne, ela sempre vai querer fazer coisas que são desagradáveis, muitas vezes são desagradáveis a Deus, né? A nossa tendência, muitas vezes, é mentira, né? Às vezes a gente, eu sei porque eu era assim, né? Às vezes a gente quer cobrir certas coisas, quer falar certas coisas, porque a gente até nem acha que é pecado, a gente acha, não, não é pecado, eu só não quero ferir aquela pessoa, então eu não quero falar a verdade. Então não fala nada, né? Então nós devemos entender que a inclinação da nossa carne, esse é um exemplo que eu estou dando, tá? É, ela é sempre para fazer coisas que são desagradáveis à vontade do Senhor. Então a gente tem que sempre buscar o quê? Viver, né? Na inclinação para o Espírito, sempre buscar do Senhor, tá? Deus, é essa a vontade, Espírito Santo, que o Senhor quer que eu faça? É assim que o Senhor quer que eu haja? É dessa forma que o Senhor quer que eu viva? Eu digo para vocês que até roupa, né? Eu vivi uma fase na minha vida que eu perguntava para Deus, Senhor, realmente essa roupa que eu estou usando, isso é legal para o Senhor? Né? Uma vez eu lembro que eu morava na Inglaterra e eu ganhei um saco de roupa, né, na Inglaterra. Eu morava em Londres, morei em Londres 13 anos. E eu ganhei um saco de roupa, gente. E as meninas que estão aqui vão me entender, sabe? Os irmãos me perdoem aí, mas as meninas vão me compreender bem. Era só roupa boa, roupa bonita, roupa bacana, sabe? E, gente, incrível. Eu vou, sinceramente, o Espírito Santo de Deus na hora me tocou. Gente, é incrível. Falou comigo, eu senti dentro de mim assim: você não vai usar essa roupa. Eu não quero que você vista nenhuma roupa dessa. Eu falei, Senhor, mas como? Senhor, essa roupa é legal, essa roupa me agradou. Não tem nada de demais aqui, não são roupas decentes. Gente, mas Deus falou comigo, você, Beth, eu não quero que você use essa roupa. Essas roupas aqui não é para você. Então eu não entendia. Olha só como é que é a obediência ao Espírito, que eu quero colocar isso aqui para vocês, né? Eu não entendia, né? Na hora eu achei um absurdo aquilo que Deus estava me pedindo. E eu lutei com o saco, deixei o saco lá no meu quarto, lutei para poder pegar aquele saco e desfazer dele. E desfiz, né? Com muita luta, mas eu fiz. Mas eu não sabia se aquela roupa tinha sido na macumba, tinha sido usada para alguma feitiçaria. Não é verdade, gente, para alguma coisa errada, eu não sabia. Porque sabe que nesses lugares assim, ali tem muita gente feiticeiro, né? Tem muito bruxo, tá? Então, o melhor é o quê? Obedecer. Por quê? A inclinação do espírito é o quê? É vida e paz. Eu não queria viver em paz, eu não queria ter vida. Então, eu precisava o quê? Obedecer. Às vezes até aquilo que eu não entendia, eu não percebia. Mas ainda assim, é melhor o quê? Obedecer, né? Do que o sacrifício, né? A palavra do Senhor fala. A outra coisa, ajuda nas fraquezas, né? Romanos 8, do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Isso aqui é maravilhoso, que está bem ligado ao que eu falei anteriormente.
Nós buscamos o Espírito Santo nas nossas fraquezas, né? Eu me lembro que eu tinha algumas dificuldades, né? E eu sempre pedi ao Senhor, Senhor, eu acho difícil eu agir assim, eu tenho dificuldade em falar dessa forma, eu tenho dificuldade em fazer desse jeito. Mas eu sempre buscava no Espírito Santo ajuda, porque logo eu aprendi a buscar no Espírito Santo ajuda. Nas minhas dificuldades, naquilo que eu não conseguia fazer, eu falava, Senhor, eu preciso da sua ajuda para fazer isso. Eu preciso do Senhor para conseguir falar dessa forma, para deixar de falar certas palavras, para deixar de ter certas atitudes. Compreende? Então, para quem é novo aqui, para quem está chegando agora, né, para quem, né, está começando a caminhada, para aquele que já tem experiência, amém, mas para aquele que, né, é novo na fé, vamos dizer assim, que está chegando agora no momento, eu quero dar essa dica, né? Peça ao Espírito Santo ajuda, porque a palavra do Senhor ela é clara, né? Do mesmo modo, nós temos o Espírito Santo, a missão dele é essa, é nos ajudar, tá bom? Naquilo que nós precisamos. Eu quero perguntar se vocês estão entendendo, se eu estou falando muito rápido, tá? Tá sendo interessante para você ouvir, aprender, tá bom? Se tiver dúvida, levanta o dedinho, tá? Que aí eu dou uma paradinha aqui para falar, tá bom? Os propósitos. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, como eu disse já no início, cada um de nós tem um propósito. Nós estamos nessa terra com um objetivo, com um propósito, gente. Ninguém está aqui para viver a vida olha, não, eu só estou esperando aqui, vou viver 100 anos, 70 anos, e quando Jesus, pronto, quando eu morrer, acabou. Não, existe um porquê de você estar aqui na Terra, tá? Eu estou aqui olhando para cada um de vocês aqui que estão com a câmera aberta, com a convicção de que há um propósito para você. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, assim como tem para a minha vida. E eu ainda não estou vivendo nem 50% daquilo que Deus tem, porque eu sei que Deus tem muita coisa ainda para a minha vida. Tá bom? Então acredite, Deus tem planos maravilhosos para você, tá? Tem coisas maravilhosas para mim também, tá bom? Então a confiança, né? Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, esse viver nesse propósito, ele traz para nós o quê? Confiança, né? Nós não vamos ter medo, tá? Tudo bem que às vezes bate aquele, né, aquele medinho de certas coisas, né? Mas sempre nós sabemos que nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Sabemos que nós podemos orar, sabemos que nós podemos falar, Senhor, olha, eu estou passando por esse problema, às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema no trabalho, Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu estou insegura, mas olha, se o Senhor é comigo, quem vai ser contra mim? Né? Tem um amiguinho meu que falava assim: se Deus é comigo, quem será contra mim? Né? Né? Se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Essa segurança que nós precisamos ter. Se Deus é por você, pode acreditar. Se Deus está do seu lado, você pode ter certeza, né, que você não vai cair. Você pode até se entristecer, você pode até chorar, mas, né, você vai se levantar e você vai vencer, tá bom? Então é a confiança. Então, a outra coisa que nós temos quando nós vivemos em harmonia com o nosso propósito, a segurança. É lindo esse texto, esse versículo, tá? Eu quero que depois vocês, né, vão lendo, vão pegando os textos, vão dando uma relida, tá bom? Segurança. Não há altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse versículo é lindo, né? Então, não existe nada, não existe poder. Na palavra do Senhor fala que não há criatura, não há nada neste mundo, nem demônio, nada que possa nos impedir, né, de receber esse amor de Deus, né? Porque o amor dele por nós é um amor incondicional, é um amor tão profundo, tá? Um amor que é tão profundo que vai além de qualquer coisa que possa existir no mundo. Gente, eu sou apaixonado pelo Senhor, tá? Um dia, se nós tivermos oportunidade, se você quiser conversar um pouquinho mais comigo, eu estou ali na Acmave, estou à disposição. Eu posso contar um pouco da minha história, tá?
para você o meu testemunho. Então eu sou apaixonada, porque o Senhor me resgatou, o Senhor me tirou da morte, o Senhor fez coisas, tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Então, o amor do Senhor, não existe nada neste mundo mais poderoso, mais maravilhoso do que eu amo o Senhor, tá? E Ele te ama, e Ele me ama com profundidade. O poder e a força. Ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece, está lá em Filipenses 4. Gente, é maravilhoso servir a Deus, tá? Porque Ele nos dá coragem, Ele nos dá força nos momentos que você está abatido, nos momentos que você tá, né, duvidosa, você está temerosa. Se você busca o Senhor, Ele dá força para você vencer, para você desbravar, para você guerrear, para você ter coragem de fazer coisas que você talvez você não imaginava. Você não imaginava. Gente, eu era uma criança, eu era uma menina tímida. Você não tem noção. Eu era uma menina tímida, complexada, problemática, sabe? Que eu nunca na minha vida pensei na minha vida em fazer o que eu faço hoje. Hoje eu sou treinadora de uma empresa, de uma multinacional, eu sou treinadora, eu dou palestra para pessoas. Estou aqui falando com vocês. Algo que eu nunca pensei na minha vida, tudo isso Deus fez na minha vida, sabe? Então, esse poder que Deus dá, é algo que Deus faz você descobrir coisas que você não imaginava que você tinha. Talvez você está aí me ouvindo e você não tem noção de onde você pode chegar, tá? Você pode todas as coisas naquele que fortalece você. Você é capaz de fazer. Se você tem o Senhor, se você tem fé, se você coloca a sua fé, se você coloca a sua esperança em Deus, tá? Então, é maravilhoso servir ao Senhor, tá? Você pode, você consegue, sabe? Quando você põe o Senhor na frente, tá bem? Eu quero ver aí quem vai falar amém, que tá todo mundo muito calado. Amém. Tá bom? Ok, vamos lá então. Plenitude, tá bom? Então, olha só, quando nós conhecemos a Deus, vivemos. Nós vivemos em plenitude. Ó, Filipenses 4, meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Vamos falar todos juntos? Vamos falar? Vamos falar? Meu Deus, vamos lá? Um, dois, três. Meu Meu Deus Deus, Deus suprirá 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 todas as minhas necessidades, todas todas as as minhas minhas necessidades, necessidades, segundo as suas riquezas, E as suas segundo as suas riquezas riquezas, na glória em Cristo Jesus. em Cristo na Jesus. glória em Cristo Jesus. Amém. Falaram com amém. falaram meio tímido, né? Mas falaram com fé. Amém. Amém. Olha, Deus, ele é um Deus que nos supre, gente, né? Às vezes a gente fala assim, ai, mas eu estou passando uma dificuldade, estou sem trabalho. Eu também já fiquei sem trabalho, já tive muita dificuldade. Mas o Senhor nunca permitiu eu passar fome, eu ficar na rua, né? Ele sempre dava um jeito de suprir aquela necessidade que eu tinha, né? Então, quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós temos responsabilidade com Deus, porque não é também assim, ah, eu aceitei Jesus, mas vivo de qualquer jeito. Não, você tem que ter responsabilidade, né? Você tem que ter o compromisso. Quando nós nos comprometemos com o Senhor, Ele também se compromete conosco, tá certo, Pedro? Não é verdade? Né? Não é, Elisa? Quando nós fazemos um compromisso, vamos imaginar assim, para quem é casado, né? Se eu faço um compromisso com meu marido também faz um compromisso comigo, né? Se eu faço um compromisso com meu chefe de trabalhar, de ser honesta, né? Ele vai fazer também o compromisso dele comigo, só se ele for muito sem vergonha, né? Porque infelizmente tem muita gente assim. Mas o Senhor não, o Senhor é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso que nos criou, tá? Então, ele nos colocou no mundo, nos formou, e ele tem essa responsabilidade por nós, ele se responsabiliza pelos seus filhos, tá? Então, se nós entregamos a nossa vida para ele, se nós andamos com ele, ele se compromete conosco. Então, ele supre todas as nossas necessidades, segundo as riquezas da sua glória. Amém? Aleluia. Eu creio nisso e tomo posse dessa palavra para a minha vida, tá? A última coisa, liberdade.
tá? Então, ó, conhecereis a verdade vos libertará, tá? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, gente, não interessa, tá? O Senhor, ele nos liberta de vícios, eu falo isso de cadeira, ele nos liberta de vício, qualquer tipo de vício, né? Ele muda a nossa vida, ele transforma, acreditando assim, que isso é um processo, tá? Você vai caminhar, é como se fosse uma escada que você olha uma escada. Você vai subir degrau por degrau, você vai caminhar nesse degrau, vai subindo, né? O Senhor vai te capacitando, né? O Espírito Santo vai te ajudando e você vai caminhando, tá bom? Então, isso é maravilhoso. Então, vamos dar mais uma caminhada aqui. Qual é o problema, né? O homem, ele tem desejo natural de ser autossuficiente, de ignorar os princípios de Deus para a sua vida, tá bom? A Bíblia chama essa atitude de pecado, tá? Então vamos repetir isso aqui, olha. Isso aqui é muito bom. O homem tem o desejo natural, tá? Isso é Uhum. natural de todos nós. Todos nós nascemos com isso, de ser autossuficiente, né? De achar que a gente pode caminhar. Olha, eu posso. Eu posso fazer minhas coisas do jeito que eu quero, eu posso, pô, eu sou livre, não é? Nós temos essa tendência, o ser humano tem essa tendência, né? De ignorar os princípios de Deus para a nossa vida, tá? Mas a Bíblia chama essa atitude de pecado, né? E isso vai trazer grandes consequências para nós, tá bom? Então nós vamos caminhar um pouquinho mais para baixo. O pecado, ele quebra a nossa relação com Deus, tá? Então o pecado, ele nos afasta de Deus, tá bom? Por causa disso, temos medo de Deus e procuramos viver uma vida, a vida à nossa maneira, fora da vontade de Deus. Então, o pecado, infelizmente, o pecado, quando ele é cometido sem confissão, você vai pecando, 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 e vai chegar um tempo que você fica cauterizado, tá? O seu coração já fica duro, endurecido, você já está pecando, você já nem consegue sentir mais nada, entende? Então, esse é, né, como é que eu posso dizer? O perigo do pecado, tá? Porque o pecado, se ele for, ele vai cometendo pecado, vai cometendo pecado, cometendo pecado, vai fazer, não se arrepende, não se retrata, chega um momento que aquilo para você já se torna uma coisa comum, tá? Seu coração já ficou ali endurecido, tá bom? Qual é a solução? Vamos para o terceiro. Qual é a solução? Jesus Cristo é o caminho, tá? A palavra do Senhor fala isso, lá em João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, respondeu Jesus. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim, tá? Então, lembrando aqui do meu teatro, tá? Eu, Deus e Jesus. Eu vou a Deus se não for através de Jesus. Então, eu preciso de Jesus para me ligar a Deus, tá? Então, Jesus é o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim, por Jesus. Tá bom? Isso aqui é muito importante, nós entendemos isso, tá? Então, vamos descer mais um pouquinho. O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu faça? Primeira coisa, que isso aqui é muito bom, confessar, tá? Você pode anotar aí, confessar. Tá? Então, a primeira coisa que Deus quer que eu faça, que eu confesse, tá? Deus, ele deseja que eu confesse o quê? O meu pecado, a minha fraqueza, a minha incredulidade, que eu confesse o quê? Os meus maus hábitos, a minha arrogância, muitas vezes, a minha intolerância, muitas vezes a minha vaidade, muitas vezes a minha autossuficiência. Deus quer que eu fale para ele, tá? Você é livre para falar com Deus aquilo que você quer falar, né? Deus é maravilhoso, que Ele te dá liberdade. Eu falo tudo com Deus, eu falo mesmo, Senhor, eu estou chateada hoje, estou irritada, estou nervosa, Senhor, eu estou aborrecida, Senhor, eu estou desacreditada, Senhor, eu não estou conseguindo, né, orar direito. Eu falo com Deus, eu estou assim, eu estou chateada. Então, Deus, Ele quer, tá? Que nós falemos, que nós confessamos a nossa fraqueza, o nosso pecado, tá? Aqui está assim, ó, confessar que Deus não tem sido o primeiro lugar na sua vida e pedir que Ele perdoe os seus pecados, tá bom? Então, isso é muito importante, está lá em 1 João, tá? Que depois você vai ver. Segunda coisa, crer.
crer que Jesus Cristo morreu para pagar os meus pecados, que ressuscitou dos mortos e está vivo. Hum? Então, Deus, ele quer que eu creia, né, que Jesus morreu para pagar os meus pecados e que ele ressuscitou e está vivo, né? Eu preciso crer nisso, tá? Porque senão não existe motivo de eu estar aqui, entende? Não tem, não é? Eu preciso acreditar nisso, tá? É, e confessar com o nosso lábio, falar, né? Então eu preciso outro, aceitar que o dom da salvação é gratuito, que eu não preciso pagar. Eu não preciso pagar, né? O dom da salvação é gratuito, né? E não é porque eu mereço também, tá bom? Não é porque eu sou boazinha que Deus me salva. Deus me salva porque eu entreguei a minha vida a Cristo. E Cristo me leva até Deus e fala: Senhor, está aqui a Elizabeth, né? Mas eu, Senhor, o meu sangue foi derramado sobre ela, apesar de toda a falha dela. Mas ela está aqui, ó, coberta com meu sangue. Aceita ela como filha. É através de Cristo, compreende? Então, essa salvação é através de Jesus. O mérito todo é de Cristo, não é meu. Compreende? A outra coisa, convidar Jesus Cristo para entrar no teu viver e ser o Senhor da tua vida, tá? Isso aqui é muito importante. É por isso que nós, na igreja, nós fazemos a oração de confissão e de entrega a Jesus, né? Eu confesso Jesus e quero que Jesus venha. Eu confesso que Ele é o Salvador e que Ele venha, né? Habitar na minha vida, entra na minha vida, né? Muda a minha vida, tá bem? Tu podes fazer isso tudo através de uma oração simples, que significará o teu compromisso, tá? É a resposta com Deus. Eu quero fazer essa pergunta para vocês. Todos aqui já fizeram a oração de confissão? Todos aqui que estão aqui essa noite? Quem não foi, levanta a mãozinha. Quem não fez? Todos aqui fizeram a oração? Fez? Todos aqui fizeram? A Ana Maria fez? Todos fizeram? Pessoal que está aí com a câmera desligada, se você puder me dar um sinal que você fez. Você fez, sábado, essa oração? Fez? Uhum. Amém. Célia, Cristal, José Silveira. Ótimo, pronto. Puder colocar um joinha aí para mim? Então, ok. Essa oração é muito importante, tá? Que aqui tá assim, ó. Senhor Jesus, obrigada por me teres criado e amado, mesmo quando eu te ignorava e andava nos meus próprios caminhos. Eu sei que preciso de ti na minha vida e lamento pelos pecados que cometi, e peço que tu me perdoes. Obrigada por morreres na cruz por mim. Por favor, ajuda-me a entender tudo isso melhor. Eu quero seguir-te como cristão. Senhor Jesus, entra na minha vida, faz-me uma pessoa nova e diferente. Eu aceito a tua dádiva da salvação. Ajude-me a crescer como cristão. Uma oração simples, né? Mas tão profunda, não é? Uma oração de entrega. Amém? Amém. Amém. Depois você pode também estar dando uma relida, né? Você lê novamente isso aí. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar no grupo, tá bom? A Só, importância de só, ser batizado. Sim, querida, só fala. uma dúvida. Aqui onde diz Romanos 10 9 por baixo, o que é que eu escrevo no espaço em branco? Aceitar, Aceitar. E a seguir, convidar, obrigado. depois compromisso. Tá bem? Uhum. Obrigado. Ok, de nada. Tudo bem, queridos? Está tudo ok? Vamos continuar? Ok? Estou falando muito rápido, não, né, gente? Que eu costumo falar Uhum. muito rápido, tá? Vocês, Não. vocês fazem assim, ó, para mim poder diminuir o ritmo. Não estou te ouvindo, sábado. Abre seu áudio. Você tem que abrir seu áudio. Clica na tela e abre o áudio. Clica aí no foninho para você abrir o Aqui, áudio. sim. Isso aí, Eu ok. perdi, Você se perdeu sábado? perdi.
Eita, fala que a gente te ajuda a te achar aí. Fala onde você está. Aqui, qual é a solução? Jesus Cristo é o Caminho, caminho. caminho. Vamos ajudar a irmã aí. Caminho. Aqui é o, o que O que Deus eu quer faço? que eu faça, Confessar, Confessar, e confessar. depois a seguir. Crer, crer, Ah, acreditar. Uhum. Depois, aceitar. aceitar, Aceitar depois. é. Ainda não acabamos, né? Nesta. Depois, convidar. dar. Ok. Convidar. Nós já vamos acabar, gente. Só mais um minutinho, tá bom? Tem mais um pouquinho de paciência comigo aí, tá bom? Convidar. Depois, o último dessa página é compromisso. Compromisso. Conseguiu, sábado, fazer tudo? Sim, sim. Aqui atrás. Depois eu mando uma foto também lá no grupo, aí vocês ficam com a fotinha lá para vocês, tá Tá, bom? Se tá. tiver faltando alguma coisa, vocês corrigem, tá bem? Tá. Obrigada. Obrigada. Nada. Então, aqui, ó, a importância de ser batizado. Agora nós vamos dar uma adiantada aqui. Por que devo ser batizado? Por que devo ser batizado? É uma pergunta. Para seguir o exemplo de Cristo, é a resposta, tá? Porque Jesus, ele foi batizado também, né? Lembra? Não sei se você sabe da história, né? Jesus, ele foi batizado por João Batista, né? Então, o próprio Filho de Deus, ele se rendeu, se humilhou, né? Chegou ali e falou, João Batista, né? Eu quero ser batizado. Não, Senhor, mas é o Senhor que deveria me batizar. Ele, não, eu preciso, né? Eu preciso. Então, ele deixou esse exemplo maravilhoso para nós, né? De humildade e de necessidade de sermos batizados, tá bom? João É... Batista, meu pai. hã? Meu pai é João Batista. Ah, é? Olha, É, é verdade. é verdade. Sei que eu João fico falando pra você. Às vezes eu digo, meu pai foi, batizou Cristo, que ele é João grande Batista. homem, né? É, Corajoso, um homem ousado, né? Que abriu o caminho do Senhor, né? é Então, verdade. por que Jesus Cristo ordenou, né? Por que devo ser batizado? Primeiro, porque Cristo deixou como exemplo. Segundo, porque o próprio Jesus, ele ordenou que nós também fizéssemos o mesmo, né? Então, tá aqui em Mateus 28. Tá bom? Ó, portanto, vão e façam que todos os povos se tornem meus discípulos. Batizem-no em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu tenho mandado. E saibam que estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Então, aqui o próprio Jesus, ele disse, né, que nós deveríamos também seguir esse exemplo, né, de fazer discípulos e também batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para mostrar que realmente eu sou um cristão, né? Também é. Porque eu devo ser batizado? Para mostrar que eu sou um cristão, que eu sou um cristão que sigo a Cristo. Então eu caminho nas pegadas de Cristo, nos ensinamentos de Cristo, tá bom? Então, segundo, qual é o significado do batismo? Qual é o significado do batismo? Ilustra a morte e a ressurreição de Cristo, tá? Então, o batismo você vai perceber, né? Quando você for batizado, né? Você vai entrar na água, você vai deitar, significa o quê? A morte de Cristo. Quando você levantar, você levanta, simbolizando o quê? A ressurreição de Cristo, tá? Eu acredito que depois vocês vão aprofundar mais na questão do batismo, tá bom? Acredito que sim, tá? Então, o batismo é algo maravilhoso, é algo lindo. Eu lembro até hoje do meu batismo. É algo que realmente marcou a minha vida, tá? Porque eu entendi o significado do batismo. Eu estava morrendo. A Elizabeth antiga, velha,
estava morrendo e estava se levantando, né? Estava levantando-se, ressurgindo com Cristo. Uma nova pessoa, determinada, né? Determinada a mudar de vida, determinada a seguir o Senhor, determinada a viver o propósito de Deus, viver aquilo que Deus tinha para mim. Então, é esse também o nosso desejo para você, né? Um novo tempo para você que vai se batizar. Para você que já é batizado e vai só se membrar na igreja, né, é uma coisa. Agora, para você que vai se batizar, né, realmente é algo, uma experiência maravilhosa que você vai estar vivendo com Cristo, tá bom? Então, significa a morte e a ressurreição. Depois, lá embaixo, ilustra a nova vida como cristão. Também da mesma forma, você morreu o velho homem, morreu a velha Elizabeth e ressuscitou com Cristo, uma nova pessoa, né? Desejosa de viver novas coisas, né? E ainda estou vivendo um pouquinho daquilo que Deus tem. Sei que Deus tem muito mais coisas, tá bom? Para mim e para você. Amém? Por que devo ser batizado por imersão? Por que eu devo ser batizado por imersão? Porque eu devo mergulhar na água, porque eu devo descer, né? Porque Jesus Cristo foi batizado por imersão, né? Tá lá em Mateus 3. Assim foi que foi batizado, Jesus saiu da água, né? Se ele saiu é porque ele entrou, não é verdade? Então, está dizendo isso para nós, né? Então, nós batizamos, né? Nós da Igreja Quimave, batizamos por imersão, tá bom? Então, todo batismo na Bíblia foi por imersão. Então, nós vamos ler aqui, ó, Atos 8:38. E desceram ambos à água. Foi lá o batismo onde Filipe batizou o eunuco. E Filipe o batizou, né? Quando saíram da água. Então, já dá a entender também, né? Que eles entraram na água e depois saíram da água. Então, também foi um batismo por imersão, tá bom? Então, quando nós lemos a Bíblia, né? Nós vemos vários relatos também. Depois eu posso até pôr no grupo ali vários versículos para vocês, né? Para quem é mais novo, para quem está chegando agora, que não conhece a Bíblia ainda. Eu posso colocar alguns outros versículos para vocês lerem depois, tá bem? Aí você vai lá no grupo amanhã e a gente põe lá para você também ler, né? E entender, tá bom? A palavra batizar, ela significa imergir na água, né? Então, a própria palavra batismo, ela já significa imersão, tá? Então, é muito legal isso aí também. É a melhor forma de simbolizar o sepultamento e a ressurreição de Cristo, tá? Então, o batismo de imersão é a forma mais clara de simbolizar, tá bom? Então, nós já estamos quase terminando. Quem deve ser batizado? Né? Quem deve ser batizado? Qualquer pessoa que crer em Cristo, que crer em Jesus, tá? Então, às vezes você pode perguntar assim, mas quem é que pode ser batizado? Né? Então, lá são vários versículos que nós já até lemos, né? Nós já até lemos. Crer e for batizado, será salvo. Então, quem que pode ser batizado? Quem crê, tá bom? Então, o único requisito para você ser batizado é você crer em Jesus. Você acreditar, você confiar, tá? Talvez você é novo na fé, né? Vou falar agora para quem é novo na fé. Quem está chegando agora, né? Como a Maria falou. Não, eu estou chegando agora, né, Maria? Então, talvez você pense assim, mas eu ainda não tenho aquela fé. Não, é um processo, tá? Você tem que ter paciência com você, tá? Então, essa caminhada com Jesus é os degraus que você vai subir, é os degraus que você vai subir, que você vai crescer, que você vai aprender, tá bom? É, aqui o quinto, quando devo ser batizado? Tá? Você que está completando aí, quando? Quando devo ser batizado? Tá? Então, a resposta é quanto antes possível. Se você crê em Deus, se você crê que Deus existe, que Deus, né, que Jesus Cristo existe, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você crê que ele morreu, né, na cruz, aí você fala assim, Beth, mas está tudo bagunçado na minha cabeça, eu não consigo entender, é muita informação, né? Talvez você fale assim, né? Mas tudo bem, isso é um processo. Você vai, com o tempo você vai entender. Com o tempo você vai aprender, você vai descobrir novas coisas, você vai ler a Bíblia, você vai,
né? Se identificar, tá? Então, o batismo, ele é o início de tudo, tá? O batismo é o compromisso. Aí, quando você tem o compromisso, a gente já vai começar a caminhar. E você vai começar a seguir o processo de aprendizado, de discipulado, tá bom? Então, o primeiro é o batismo, tá bom? Que é o que? O compromisso. É um compromisso seu com a igreja e com Cristo, tá? Que é o que nós falamos, tá bom? Depois vocês vão ler esses versículos aqui, tá? Eu não vou ler agora porque já tá, nosso horário já está avançado. Então, nós vamos falar agora aqui um pouquinho da ceia do Senhor, tá? A ceia, você toma a ceia, né? A partir do momento que você batiza e tal. Então, aqui, ó. Jesus nunca pediu aos seus discípulos para se lembrar do seu nascimento, né? Jesus nunca falou isso, né? Que nós deveríamos lembrar de quando ele nasceu. Você pode ler a Bíblia, né? Até o início, várias vezes, você nunca vai achar Jesus falando assim: olha, lembra lá eu nasci na manjedoura. Lembra disso, eu nasci na... Jesus não falou isso, tá bom? Mas ele instruiu a todos que se lembrassem de sua morte e da sua ressurreição. Isso aqui é muito importante, tá? Mas ele disse que nós deveríamos lembrar que ele morreu, mas ele ressuscitou. Isso aqui é lindo, né? E é maravilhoso, tá bom? Ele deixou para a sua igreja dois símbolos visíveis, né? Chamados ordenanças, que lembram a sua morte, tá bom? Então, essas duas ordenanças são o batismo e a ceia, tá? Então, é muito bacana isso aqui, ó, né? Deus deixou isso para nós lembrarmos, né? O batismo, como eu falei, simboliza que eu morri e ressuscitei com Cristo, tá bom? Então, a ceia também da mesma forma. A ceia, ela nos lembra, quando nós temos o pão e o cálice, ele lembra o quê? O corpo e o sangue de Cristo, que foi dado por nós. Então, todas as vezes que nós batizamos, nós estamos recordando que Jesus morreu por nós, tá bom? Então, vamos lá. O que é a ceia? Para quem está completando, o que é a ceia do Senhor? Está lá em 1 Coríntios. É uma lembrança, é uma memória. Tá? Então vamos anotar. O que é a ceia do Senhor? É uma lembrança, uma memória. Que foi isso que eu falei para você agora, tá? A ceia do Senhor, ela simboliza o corpo e o sangue que foi morto, tá? Sacrifício vivo por nós, mas ressuscitou. O que é a ceia? É um símbolo, uma cerimônia simbólica, tá? A ceia do Senhor é um símbolo, tá bom? Então, toda vez que nós tomamos a ceia, o cálice, ela significa isso, né? A nova aliança no sangue do Senhor, tá? Então, eu acho que nós já estamos quase terminando. É a confirmação da fé. O que é a ceia? O que é a ceia? É a confirmação da fé, tá? Então, toda vez que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos anunciando a morte de Cristo até que ele venha. Então, nós estamos reafirmando a nossa fé. Tá bom? Que nós temos fé, que nós cremos em Jesus. Nós cremos que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele vai voltar. Tá bom? A última página, pessoal, ó, a última página, ó. Vamos lá, moçada, vamos, pessoal. A última página. Quem pode participar da ceia do Senhor? Quem pode participar da ceia do Senhor? Tá? A ceia do Senhor é principalmente para os crentes, né, os discípulos. Tá? Então, quem pode participar da ceia do Senhor? Os crentes, os discípulos do Senhor. É quem crê. Não vai participar da ceia quem não crê. Quem vai estar ali só comer um pedacinho de pão e beber um pouquinho de vinho, de sumo? Não, não faz sentido, não é verdade? Vocês concordam comigo? Não faz sentido. Então, eu vou participar da ceia, que é o que simboliza o corpo e o sangue, né? O sumo de uva. Quem crê, quem acredita que aquele corpo tem sentido para você, que o cálice, como simbolismo do sangue, ele faz sentido para você, significa, Jesus morreu por mim, né? Jesus deu a própria vida por mim amar, mas ele ressuscitou, tá bom? Então vamos lá. Como me devo preparar para a ceia do Senhor? Como? Né? É a resposta. Como? Como eu devo preparar para a ceia? É qualquer pessoa que pode ceiar? Nós vamos entender, tá? A primeira coisa,
Não é eu examinando a Elisa. Eu não vou olhar para a Elisa lá na igreja e falar assim, eu acho que a Elisa hoje não pode ceiar. A Elisa não está preparada. É assim que eu tenho que fazer? É? Não, não é assim. A palavra do Senhor fala assim, ó, lá em Coríntios 11, que cada um examine a si próprio. Hum. Cada um examine a si próprio. Cada um olha para dentro de si, olha para dentro dele e veja como você está, como eu estou hoje com o meu Deus, né? Como está a minha vida com Ele? Como está o meu comportamento diante do Senhor? Né? Então eu devo examinar a mim mesma, não examinar ninguém. Eu sou casada, nem o meu marido eu examino. Nunca, nunca examinei, nem nunca vou examinar. Eu nunca vou olhar para ele ou para o meu filho e falar: eu acho que meu bem não está pronto para ceiar. Não, não compete a mim, né? Não compete a nenhum de nós, nem a um pastor, nem a um líder. Porque a palavra do Senhor é clara, ela diz: cada um examine a si mesmo, tá bom? Então vamos lá, relembrando o nosso compromisso. Então, olha, tá, exame pessoal, né? Exame pessoal, confissão dos pecados. Confissão dos pecados. Ah, eu cometi um pecado. Nossa, eu saí, eu briguei com meu marido, eu briguei com meu filho, falei uma palavra que eu não deveria ter falado, mas eu me arrependi. Entendeu? Eu falei, meu bem, me perdoa. Eu falei mal. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, Senhor. Eu agi errado, eu agi mal. Né? Então, a segunda coisa. A primeira coisa é examinar a si próprio. Segunda coisa, confessar os pecados. Né? Saber que nós temos um Deus que é fiel e justo. E Ele nos perdoa, gente. Ele nos perdoa. Tá? Ele nos limpa de todo o nosso pecado. E a penúltima coisa, relembrar o nosso compromisso, tá? Relembrar o nosso compromisso. A outra coisa, restaurar os relacionamentos quebrados, né? Buscar restaurar, sabe? Sempre buscar restaurar. Eu sei que às vezes tem relacionamentos que estão longe, né? Eu tinha um relacionamento quebrado com meu irmão, que está no Brasil. E eu voltei, eu tive que restaurar o relacionamento com ele. Pedir perdão para ele, né? Restaurar, sabe? E vivenciar novamente uma vida com Deus. Então, se você tem algo, né, que precisa ser resolvido, resolva, tá? Não fique esperando, porque isso só vai trazer mal para você, né? Isso só causa feridas mais profundas com a gente, sabe? Então, sempre que possível, a gente fazer uma autoavaliação da nossa vida, tá bom? A última coisa, tandararã, a última coisa. Quando e com que frequência devo participar da ceia? Tá? Quando e com que frequência devo eu participar da ceia, né? Jesus nunca disse quando e com que frequência o cristão deve celebrar a ceia do Senhor, tá? Ele a instituiu numa quinta-feira à noite. Na nossa igreja, né? Na nossa igreja em Quimave, geralmente celebramos uma vez por mês, ou salvo, né, em ocasiões especiais, como Páscoa, Ano Novo e etc. Então, normalmente as igrejas evangélicas celebram, né, uma vez no mês, né? O primeiro domingo do mês, tem igreja que faz o segundo domingo do mês, tá? Mas isso não tem nada na Bíblia. Não tem na Bíblia algo que Jesus disse: olha, eu quero que vocês celebrem todo culto, a ceia. Não, né? Ele não deixou. Então, isso é algo que a igreja instituiu para que fique uma coisa organizada, tá bem? Para que haja organização na igreja, tá bom? Também pode ser celebrada em qualquer ocasião em que os cristãos estejam juntos, tá bom? Eu já tive um período que eu estava no lugar, eu não tinha igreja, que eu e meu marido e meu filho fazíamos a ceia do Senhor em casa, né? Porque nós entendíamos que nós somos servos de Deus. Nós estávamos ali, não tinha igreja, não tinha como a gente congregar. Então, o que que a gente fazia? Né? No primeiro culto, no primeiro domingo, nós líamos a Bíblia, nós estudávamos, nós cantávamos, né? E ali nós celebrávamos a ceia, a Santa Ceia, tá? Fazendo esse momento igualmente na igreja, celebrando ali a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, entendendo aquele momento que é tão importante para nós cristãos. Tá bom? Então, é muito importante nós participarmos, tá? O mais importante é nós entendermos esses critérios, tá bom?
Eu acho que eu falei bastante, né? Ninguém falou mais nada, poucos falaram, Falou o mas suficiente. foi bom, não foi, irmão? Falou o suficiente, exato. Gente, então, quando, se você tem alguma dúvida, você pode pôr no grupo, tá bem? Vai lá no grupo, tá? E coloca lá, tá? Eu tenho essa dúvida, tá? Nós vamos colocar ali para você a resposta. Nós vamos, ou procura a gente lá na igreja, tá bom? E a gente vai poder, né, particularmente conversar com você e te auxiliar naquilo que você precisar, tá bom? Então é isso. Quem tem dúvidas assim, bem rapidinho, porque nós já estamos no nosso finalizando aqui, quer falar alguma coisa só para a gente concluir? Nós vamos orar e concluir. Tá tudo ok? Tá tudo bem Uhum. com todo mundo? Tá? Eu, Ok. s- eu só queria fazer aqui uma observação. Uhum. Sim, pode falar. Ahm, Há pouco estava-se a falar quem pode fazer parte da Pode. Santa Ceia, Uhum. participar na Santa Ceia, e foi falado que quem crer e for batizado. E quem crer e ainda não for batizado. Olha, é assim, tem igrejas, né? Tem igrejas que às vezes você não foi batizado, porque olha só, tem muita criança que participa da ceia. Você vê que na nossa Uhum, Equimave, a ceia ela sobe para as crianças também, mas as crianças não foram batizadas ainda, né? Só que eles participam da ceia. Então, assim, nós como igreja entendemos que a pessoa precisa ser batizada para ceiar, tá? Agora, uhum, tem exceções, vamos dizer assim, né? Tem igrejas que não, tem igreja, eu já participei de igrejas que qualquer pessoa chegasse podia ceiar, tá bom? Né? Aí vai depender muito da logística da igreja, tá? Da visão da igreja, tá? Tem igrejas que é mais rígido, vamos dizer assim. Agora, existe também uma coisa que eu falo que é muito assim, coerência. Consegue entender? Porque olha só, nossa igreja é uma igreja muito grande, né? uhum, Não tem como vamos supor que eu vou servir a ceia. Vamos imaginar que eu estou passando lá com a ceia. Eu não vou ter como fazer bibi, bibi, esse é batizado, esse não é batizado, esse é batizado, esse não é batizado, compreende? Ou se uhum. não, vamos imaginar que eu estou com um visitante. O visitante, na hora, ficou tão comovido, né, com louvor, com tudo aquilo ali, e vai pegar a ceia. Eu não vou poder tirar. Não vou poder falar, você não vai ceiar. Compreende? Uhum. Porque não significa que ele vai estar em pecado se ele ceiar. Não é isso. Compreende? Porque Deus, ele Claro, vai, Paulo, ele vai muito mais, Deus, ele vai além disso, né? Deus, claro, ele vai além, Deus, ele entende o nosso coração, além, muito mais profundo do que qualquer ser humano, do que qualquer pastor, qualquer líder possa entender. Então, eu acho que é uma certa coerência, consegue entender? A gente não pode eu, en- também, eu entendo. Eu coloquei a questão mais para que todos possam também perceber todos entendem. essa parte. Sim, todos entendem, entendeu? Porque vamos supor, lá na igreja vou ceiar. Às vezes o meu filho, que tem 11 anos, que não é batizado, né? A gente vai deixar que ele batiza mais para os 11, 12 anos, 13, né? Então, assim, ele não é batizado, mas às vezes a ceia passa, eu falo com ele, filho, você quer participar? Daí ele, não. Não, mãe, não vou, só quando eu batizar. Então, amém. Consegue entender? Não é que é aquela coisa Claro. assim, olha, não pode participar, tá? Mas eu acredito que hoje, como vocês ouviram, né, eu acho que já deu uma clareada, para quem ainda nunca ouviu, já deu uma clareada, né? Que é um compromisso que nós fazemos, né? Vocês vão entrar nele, vão batizar, né? Pronto, e aí vai participar da ceia, né? Vai ter esse compromisso, né? Para quem já é batizado, vai só fazer a membresia, né? Vai ser apresentado como membro, né? Para ter aquele compromisso, aquela ligação com o corpo, com a igreja, tá bem? Ok, Então é isso, concluímos, tá bom? Eu ok. agradeço a todos vocês, tá? Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, conte conosco. Quem precisar, quem quiser nos procurar, estamos aí para ajudar você a caminhar, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, tá bem? Tenha uma boa noite de sono, bom descanso, e que Deus os abençoe, tá? Qualquer coisa, vão lá no grupo do WhatsApp. Tá bem? Tudo Ok. bem, Maria? Quer fazer alguma pergunta? Não? Entendeu tudo ou não entendeu nada? Entendi, entendi. Então tá bem.
Aqui é a como é que pronuncia seu nome? Oxana? Sana. Ah, Zana. Ok, Zana. Então tá bem. Um beijo para vocês, gente. Que Deus Boa abençoe. noite. Obrigada. Boa Boa semana. noite. Boa noite. Boa Pode abrir. semana. Obrigada. Boa noite. Boa semana para todas. Boa noite. Obrigada. Boa semana. Boa semana. Deus abençoe. Boa semana, boa semana. Obrigado. Obrigada, Paulo. Um Deus abraço. abençoe, Elisa. Sábado, obrigada. Deus abençoe. Tá, até para a Obrigada, semana. Obrigada. sábado. Deus abençoe. Obrigada, Paulinha, que nos ajudou também. De nada. Deus abençoe, Paulinha. Deus abençoe.